Olá, pessoal. Tudo bem? Presta atenção. Olhe, eu procurei por aí pela net. Eu achei interessante falar uma coisa que eu não achei assim facilmente, né? É como você calcular o coeficiente angular, certo? A partir de um ângulo, ok? Presta atenção no seguinte. Se eu tiver aqui, não, vamos dizer que eu tenha um ângulo, sei lá, 30 graus. 30 graus, certo? Nós sabemos, isso aqui é só uma complementação do início de uma aula que vocês podem verificar sobre coeficiente angular. Viu? Eu não vou explicar tudo não. Nós sabemos que o coeficiente angular de um ângulo vai ser igual à tangente de alfa. Aqui é o ângulo alfa, certo? Então, eu quero saber quem é o coeficiente angular quando o meu ângulo for 30 graus, quando eu substituir o valor desse ângulo por 30 graus. E aí eu tenho que saber quem é a tangente de 30, certo? A tangente de 30, existe uma tabelinha, eu não escrevi ainda, eu vou escrever aqui bem rápido. Pronto. Aqui, ó, nós temos a tabela seno, cosseno e tangente. Temos essa tabela aqui, olha. Como é que você faz essa tabela? 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, olha. Tudo sobre 2. A raiz, você vai botar no 2 e vai botar no 3 também. Certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí você bota a raiz no 2 e a raiz no 3, certo? Mas a tangente não é assim. É raiz de 3 sobre 3, sobre 3, 1 raiz de 3. Professor, eu entendi essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre tudo sobre 2, a raiz vem no 2 e no 3 também. Beleza. Mas a tangente, se eu me esquecer da tangente na hora, o que é que você faz? Você vai dividir, nós temos um conceito matemático que vai dizer que a tangente de um ângulo alfa vai ser igual ao seno desse ângulo, dividido pelo cosseno deste ângulo. Ou seja, é só você dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente faz isso? Então, se eu quiser saber quem é a tangente de quem? De 30 graus, olha, a tangente de 30 graus, É só pegar 1/2 e dividir por raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, certo? Olha, raiz de 3 sobre 2. Vou fazer essa divisão. Quando eu faço, como é que eu faço? Isso aqui é o quê? É uma fração dividida por outra fração. Como é que eu faço a divisão de frações? Repete a de cima, do jeito que ela está, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Fica 2 raiz de 3. Ok, chegando nessa parte, eu posso, quando eu tenho uma multiplicação em números iguais em cima e embaixo, eu posso simplificá-lo, certo? Um pelo outro. Quem é que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Aí eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que racionalizar este denominador. Como é que eu racionalizo nesse caso? É só multiplicar por raiz de 3, certo? Raiz de 3. Ou seja, 1 vezes a raiz de 3, a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz quadrada de 3
elevado ao quadrado. Isso é uma propriedade, viu, que a gente tem na radiciação. Procurem um vídeo por aí com propriedade de radiciação. Eu ainda não fiz. Quando eu fizer um dia, eu boto aqui. Aí, olha, a gente faz assim agora. Elimina a raiz com esse doisinho. Vai sobrar raiz de 3 sobre 3. Pronto. Isso aqui, olha, veja que é o mesmo resultado que eu tenho aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30, eu divido o seno de 30 pelo cosseno de 30 e eu vou ter a tangente de 30. Aqui, por exemplo, tangente de 45 é o mais fácil. Raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, um número igual dividido por outro número igual, sempre vai ser igual a 1. Certo? E nesse caso aqui, eu vou usar esse mesmo procedimento aqui e você vai chegar exatamente em raiz de 3. Certo? Então, nós temos essa tabela aqui que nós precisamos ter memorizada. Certo? Então, eu vou voltar aqui para o nosso próximo slide. Deixa eu só ajeitar. Pronto, olha. Então, olhe uma coisa aqui, preste atenção. Então, eu sei que o coeficiente angular é tangente de alfa, ou seja, tangente de um ângulo qualquer. Então, o meu coeficiente angular vai ser tangente de 30 graus. Quando eu quero calcular o coeficiente angular quando eu tenho uma inclinação da reta com 30 graus. Presta atenção. Então, quem é a tangente de 30? Aí você vai, o meu coeficiente angular vai ser igual. Aí você vem na tabela. Tangente de 30 graus, olha, está na primeira coluna, terceira linha, olha. É raiz de 3 sobre 3. Então, você só bota aqui, olha, raiz de 3 sobre 3. Achou o coeficiente angular. Eu dei um ângulo, certo? Eu dei um ângulo e achei o meu coeficiente angular. Só isso. Tem que saber a tabelinha, você encontra. Você vai encontrar isso aí para 30, para 60 graus e para 45 graus. Era para ter botado esse 45 aqui antes, mas nada não. É aqui, ao vivo, né? Ao vivo. Eu não corto não, viu? Eu não corto não. Pronto. E, professor, e se eu pegar um ângulo até 90 graus? A tangente de 90, vocês sabem, né? Procurem aí, não vou dizer quem é não. Procurem. Mas e se a tangente for um número, se essa tangente, se ela for maior de que 90 e menor de que 180. Ou seja, se essa tangente alfa, né? Se essa tangente, ou seja, se o ângulo for um ângulo obtuso. Se o ângulo for um ângulo obtuso, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou dizer uma maneira aqui a vocês, certo? Vamos ver o seguinte. Então, vamos dizer que eu quero calcular o coeficiente angular quando o meu ângulo for igual a 120 graus. Veja, 120 graus é um ângulo aqui, ó, maior do que 90 e menor do que 180. Então, é um ângulo obtuso. Pronto, eu quero calcular esta tangente. Aí, eu já vi ali que a tangente, nesse caso aqui não precisa, mas aqui eu preciso, olha. Eu sei que a minha tangente, a tangente de 120 graus, vai ser igual ao seno de 120 graus dividido pelo cosseno de 120 graus. Ou seja, eu não disse que era seno dividido por cosseno. Pronto, a tangente de 120 graus é o cosseno deste ângulo dividido, é o seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste mesmo ângulo. E aí, como é que danado eu faço isso? Existe uma formulazinha que diz que o seno de um ângulo obtuso vai ser igual a o seno de 180 graus menos este ângulo. Certo? Lembrando, isso aqui é um ângulo obtuso. É um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Ou seja, fica seno, eu quero calcular o seno de 120 graus. Seno de 120 graus vai ser igual a o seno de 180 menos 120
graus. Ah, o seno de 120 graus vai ser igual ao seno de 180 menos 120, vai ser igual ao seno de 60. Professor, 160. Peraí, professor. Volta ali na tabela. Ah, rapaz. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei que o seno de 60 é a mesma coisa do seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Certo, gostei. Ok, então nós já sabemos que a tangente de 120 graus vai ser igual. Quem é o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por. Agora vamos aqui, olha, calcular o nosso cosseno do ângulo obtuso. Cosseno de um ângulo obtuso, a formulazinha vai ser igual a menos o cosseno de 180 graus menos alfa, certo? Então, o cosseno de alfa, quando alfa é quem? É 120, que é um ângulo obtuso, vai ser igual a menos o cosseno de 180 graus menos 120 graus. Cosseno de 120 graus vai ser igual a menos, esse menos é da fórmula, o cosseno 180 menos 120, 60 graus. Portanto, isso aqui vai ser igual a menos, quem é cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Então, o cosseno de 120 graus vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, cosseno de 120 graus, vamos substituir, é menos 1 sobre 2. Tangente de 120 graus vai ser igual. Agora que eu tenho duas frações, não é? Aí como é que eu resolvo essa divisão de duas frações? Só estou falando a palavra divisão. A divisão de duas frações. Repete a de cima. Opa, errei, né? Que é ao vivo, meu amigo. Sabe o que é ao vivo? Sabe o que é ao vivo? É o que eu estou fazendo. É ao vivo. É raiz de 3 sobre 2. Não é? Eu vou até ajeitar isso aqui também. Raiz de 3 sobre 2. Ah, não precisa ajeitar não, foi mal. Vezes o inverso, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. Não é? É. Fica menos 2 sobre 1. Ficou... Minha besteira, eu acho engraçado. Olha. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Primeiro jogo de sinais. Qual o sinal de raiz de 3 sobre 2? Positivo, está omitido. Mais, por menos, menos. Aí eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Mas eu já estou observando que eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, né? Aí fica raiz de 3, sobra raiz de 3 sobre 1. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Pronto. Significa o quê? Que quando... deixa eu ver como é que eu vou botar aqui. Quando eu quero saber o ângulo for 120 graus, quando o ângulo for 120 graus, o meu coeficiente angular vai ser igual a tangente de 120 graus. Isso significa que o meu coeficiente angular vai ser igual, eu acho aqui, ó, tangente de 120 graus menos raiz de 3, certo, pessoal? Aqui é uma maneira de eu encontrar a minha tangente de 120 graus. A minha tangente de 120 graus e o meu coeficiente quando o ângulo for 120 graus. Eu calculei o quê? O coeficiente angular a partir de um ângulo dado. Foi isso que eu fiz. Coeficiente angular a partir de um ângulo dado. Está até dado aqui para dado, ó. Dado. Aí eu pergunto, você tem dado em casa? Não, tenho não, professor. Tenho não, porque eu não gosto de jogar dominó, não. Então, vamos lá. É isso, pessoal, é isso.
Aí o exercício aí que de vocês, né? Fica aí o restante. Com esse vídeo aqui, vocês vão conseguir fazer o restante do seu exercício. E para vocês que estão vendo esse vídeo, calcule a tangente, calcule o coeficiente angular quando o ângulo for igual a 135 graus e calcule o coeficiente angular quando o ângulo for igual a 150 graus, certo? Só eu não vou botar a resposta aqui não, mas comentem aí a resposta que vocês encontraram, certo? Se vocês entenderam ou não. Então é isso, finalizo o vídeo por aqui e tchau!